Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? A primeira parte aí caiu aí, eu nem dei um tchau para vocês para a segunda parte, não foi? Caiu aí, mas ali vai ser a primeira parte e essa vai ser a segunda parte, tá? Vamos continuar da onde eu caí, tá? Vamos fazer aqui a segunda parte, tá, pessoal? É isso, tá? Você tá vendo como não é fácil? A gente aqui fazer o vídeo, tá, pessoal? É atrapalhação de gente, é o celular aqui que às vezes para, é muita coisa, tá, pessoal? Às vezes por causa que fica muito tempo, né? Por isso que eu tô gravando em parte 40 minutos, assim, porque para o celular não ficar uma hora, tá? Porque às vezes ele aí acontece, entra uma coisa aqui e para ele, né? Então parou, tá? Na primeira parte. Mas aonde foi que a gente parou, pessoal? A gente parou foi no cria um espaço interno aonde a unidade pode favorecer. Mas primeiro a gente parou aqui, não foi? Mas primeiro vamos saber o que é que a gente falou nessa primeira parte. O nosso tema, o que é a unidade espiritual. Então, o nosso tema foi esse que a gente falou aí, essa primeira parte, né? O que é essa unidade espiritual? A gente viu que é um conceito, né, pessoal? É falado aí em várias tradições espirituais que se refere à conexão profunda e intrínseca com todos os seres, transcendendo barreiras físicas e emocionais. Que ele fala que é uma noção, né, da consciência que ela entra, que é um nível mais elevado em todo que compartilhamos de uma mesma essência em comum. Então, todo mundo entra nessa mesmo, compartilha esse mesmo pensamento, essa mesma vibração. Então, todo mundo entrou na mesma essência comum, a essência da verdade, que liga ao propósito maior, né? Que propósito de vida maior da sua vida e uma compreensão mais ampla da vida. Então, você tem uma visão mais ampla da vida quando você entra nessa unidade espiritual. Aí o que, que a gente viu? A gente viu que a conexão é percebida no momento de meditação, reflexão, experiência de vida, tá? Que nos faz sentir parte de algo maior. Então, experiências espiritual, experiência de vida que marcou a pessoa, então faz ela pensar, ela perceber que existe algo além que está maior dirigindo a gente aqui. Ela faz parte de um todo, ela não está sozinha no universo. Porque quando a gente está aqui, tá, pessoal? Na. Como é que se diz? A gente está aqui encarnado, né? A gente pensa que está só, né? Mas você não está só. Se ainda mais se você tem uma conexão com a espiritualidade. Isso acontece muito com os espiritualistas, aqueles que são chamados, eles levam a vida solitária, tá, pessoal? Eu mesmo tenho um pouco a vida solitária. Tá? Não tenho uma parceira, tá? Não tenho, só tenho aqui a minha mãe e minha irmã e às vezes minhas filhas que aparecem aqui, tá? Eu tenho uma vida solitária. Mas é isso, tá? Os amigos, as amizades que eu tinha antes, eu não frequento mais, tá? Então, é a vida do espiritual, daquele que é espiritual, tá, pessoal? É assim, e tem que entender isso, tá? Aí a gente viu também que o autoconhecimento, né, é essencial para desenvolver desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, é essencial para aquele que quer entrar nessa unidade do espírito. É essencial, tá? Ele fala, ao compreender que a unidade espiritual, a entender que o que é unidade espiritual, as pessoas se conectam mais profundo com a sua emoção, pensamento e ação.
Essa conexão promove entendimento mais claro de si e do seu lugar no mundo. Então, permite que você entenda o que é que você veio fazer. Não veio bagunçar aqui no mundo, tá? Permitindo que o indivíduo viva de maneira mais autêntica e alinhada com os valores ético-morais e o propósito de vida. Então, vai permitir quando uma pessoa se conecta, pessoal. É isso que eu quero, que você se conecte à sua espiritualidade, porque você vai entrar nessa unidade do espírito. O mesmo pensamento, o mesmo espírito. É aquela verdade que bate lá em você, tá? Quando uma pessoa que está explicando, tá? Aquilo que ela está falando, tem que ter a verdade dentro de você. Se é coisas que você não começa a sentir verdade, então esse pregador, essa pessoa que está explicando, não está firmado na verdade. Ela tem que entrar no espírito, pessoal. Graças a Deus, até agora, ninguém, só vejo pessoas falar que sente a verdade, sente a vibração boa aqui nos meus vídeos, tá, pessoal? Porque é esse espírito que eu tô falando, que eu não tenho que me desviar. Porque muitos líderes já se desviaram desse espírito, tá? Por isso que eu falei. Eu digo, irmão, perceba aí para ver se eu tô no espírito, eu tô desviado, tá? E me avise para eu chegar e me arrepender, opa, eu tô errado, e voltar para a unidade do espírito, voltar para aquele espírito, porque há um só espírito, há uma só Deus, a gente tem que voltar para essa frequência, tá? Então a gente viu também na primeira parte que a raiz da palavra unidade, né? Da onde vem a raiz da palavra, é o termo em latim que significa unita, que significa que é único ou indivisível. Então, é uma coisa única e indivisível. Então, é um único frequência, é um único espírito, é um único Deus que você não pode dividir. É indivisível. Você que tem que se alinhar com a frequência. Não é a espiritualidade que tem que se alinhar com a sua maneira de ver aqui. É o que acontece agora aqui na nossa realidade. As pessoas andando tanto no ego, tá, pessoal? Anda no ego que acontece isso, tá? Cada um quer agir conforme o pensamento dele e não é assim, tá? Não é assim que a espiritualidade funciona. Tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu mais na primeira parte? A gente viu que também a unidade espiritual também se reflete na relação que cultivamos com o outro. Então, se reflete na relação, como é que a gente está lidando com a outra pessoa. Quando conhecemos que estamos interconectados com todos os seres, somos mais propensos a desenvolver empatia, compaixão e amor. Então, será que você está se relacionando com outro como? Você está tendo empatia, compaixão, amor? Sincero, tá? Não é aquela coisa falsificada para mostrar que é bonzinho, não, tá? Porque agora até nas redes sociais tem gente que para mostrar nas suas redes sociais, né? Para ganhar like, aí mostra que tá ajudando uma pessoa lá, aí o cara filmando, aí ele vai, mostra, aí abraça, sabe? Não é essa coisa falsificada, é uma coisa de sentimento mesmo verdadeiro, né? Ele fala que vai criar uma perspectiva, nos ajudar e ver além das diferenças superficiais. Então, você vai ter uma visão que está vendo além dessa superficialidade, tá? Que é aqui, a nossa realidade é superficial. Promovendo significativo baseado na aceitação e no respeito mútuo. Então, você vai se basear na aceitação, aceitar essa frequência, né? Que a gente tá fazendo. E não vamos
respeitar a outra pessoa. Vai ter um respeito mútuo pela outra pessoa. Tá? E aí o que é que a gente viu mais? A gente viu que existe diversas práticas, não foi? Foi aonde a gente parou aqui, que cultiva a unidade espiritual, como meditação, yoga, prática de respiração, oração, leitura das escrituras e leitura de livros espirituais são algumas da maneira eficaz de nos conectar com essa essência, com a essência da verdade, porque a unidade é uma essência da verdade. Então, se você não fala a verdade, se você não é sincero com você, com outra pessoa, você não vai entrar nessa unidade espiritual. Eu sinto muito, tá? E tem muitas pessoas que já se desviaram dessa unidade. É por isso que as igrejas estão cada um fazendo a bagaceira que tá aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Isso que significa você estar alinhado com a espiritualidade. É você estar nessa essência de verdade, tá? Tanto para você como para o próximo, tá? E não, como é que se diz? Sair dessa frequência por qualquer coisa aqui desse mundo. Então, muitos líderes aí de vários grupos se desviaram por causa de dinheiro, por causa de muitas coisas aqui desse mundo. Se desviaram da frequência verdadeira. Eu sinto muito, tá? E levaram vocês a entrar nessa frequência aí de desvio espiritual. Levaram vocês a essa frequência. Eu sinto muito, tá? Mas é isso, tá, pessoal? A gente precisa entrar nessa frequência e não se dobrar nada, não perder essa conexão com a essência da verdade. Porque senão a gente está desviado da espiritualidade. Então, desviado da espiritualidade não significa que você saiu de um grupo, aí eu estou desviado. Não, não significa. Desviado é você quando você não se firma na essência da verdade. Você começa a mentir, enganar as pessoas. Você mente até para você mesmo. Você não vai entrar nessa unidade do espírito, a unidade da fé, que ela tem que ter essência de verdade. Entende, pessoal? Eu sinto muito, tá? Agora, pela essa explicação que eu dou, você está vendo quantos estão fora da espiritualidade. Não significa que você está num grupo que você está na espiritualidade. Espiritualidade é intrínseca da sua consciência. Entende agora? Aí ele fala, essas atividades não apenas promovem bem-estar. Então, a meditação, a yoga, a oração, a respiração, a leitura não promove só o bem-estar mental e emocional, mas também ajuda a criar um espaço interno onde a unidade do espírito pode favorecer. Foi aqui que a gente parou, não foi, pessoal? Então vamos continuar aqui a segunda parte, permitindo que a pessoa se sinta mais conectada consigo mesma e com o universo. Então vai permitir que você esteja conectada com Deus, com as outros irmãos e com o universo. Então, com a espiritualidade, vai estar conectado com tudo. É isso, tá, pessoal? A gente precisa entender essa situação. Aí ele fala, a unidade espiritual é uma busca por propósito, tá? Ele fala, entender que a unidade espiritual pode ser um passo fundamental na busca de um propósito. Então, de um propósito maior que Deus colocou no nosso coração, um propósito de vida da gente. Muitas pessoas se sentem perdidas ao se desconectada de sua verdadeira paixões e objetivos. Então, tem muitas pessoas, pessoal, né? Muitas pessoas que estão perdidas, tá? Que perdida aqui nessa realidade. O que é que eu estou fazendo aqui? Ô, irmão Samuel, o que é que eu faço? Ai, meu Deus. Tá perdida, tá, pessoal? E eu sinto muito. Então, tá perdida
ou desconectada da sua verdadeira paixões, então daquilo que você sente paixão em fazer, que é o propósito de vida, e o seu objetivo que você vem fazer. A falar, ao espe- é, esperar essa unidade, né? Ao experimentar essa unidade, a pessoa descobre que realmente importa em sua vida. Então, ao experimentar essa conexão da unidade, a pessoa descobre que realmente importa em sua vida, alinhando suas ações e decisões com um sentido mais profundo de significado e realização. Então, ela se alinha com o propósito de vida dela, aonde ela vai ter um sentido profundo da vida, do significado da vida dela e uma realização da alma dela. Ela se sente realizada em estar fazendo aquela função aqui nessa realidade. É por isso que tem pessoas que não entram no que ela veio fazer aqui, ela tá fora, tá, pessoal? Ela sofre aqui. Tá perdida, tá? Então, aí ele diz que esse como é essa busca pelo propósito, né? Passa pelo desafio da desconexão espiritual. Então, eu acho que eu já falei esse tema aqui, né? Desconexão espiritual. Deixa eu ver se eu falei. Se eu não falei, eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso, desconexão espiritual. Se eu procuro aqui, tá, pessoal? É muito vídeo que eu não me lembro, mas eu acho que eu vou gravar de novo, não sei, sobre o que é essa desconexão espiritual. Então, ele fala que em um mundo cada vez mais acelerado e materialista, né? É o que a gente vive, né, pessoal? Esse mundo aqui acelerado e os pessoal só pensando na matéria, né? Muitas pessoas enfrentam o desafio da desconexão espiritual. Então, essas pessoas que estão presas à materialidade, está nesse mundo acelerado, tá? Essas pessoas enfrentam o desafio que é a desconexão espiritual. Que é o que, pessoal? Essa desconexão espiritual. Ele fala a falta de tempo, a pressão social e as distrações constantes pode dificultar a percepção da unidade espiritual. Então, ele fala que a desconexão espiritual, que a gente não está conectado à espiritualidade, né? Também a falta de tempo, então não tem um tempo. A maioria do que estão aqui no canal, eu digo assim, não tem um tempo, tá? É isso que, por quê? A Matrix já fez isso para tirar todo o seu tempo, para você não ter tempo de trabalhar a sua espiritualidade. Ele já fez isso, tá, pessoal? Isso é planejado, tá? A maneira que a gente vive hoje aqui, essa realidade foi planejado pela Matrix. Você não tem tempo. Você trabalha igual um condenado e ganha pouco e não dá nem para você sobreviver, tá? O mundo aí tem muita riqueza. Mas isso por causa do planejamento da Matrix, tá? Por isso que existe aí o planejamento que quem tem mais, quem tem menos, o rico, o médio, o pobre, tá? Tudo isso foi planejado, tá, pessoal? Bem antes, tá? E quem é baixa, que está é o pobre ali, ele sofre mais essas influências, tá? Que ele não tem tempo, trabalha igual um condenado e não tem tempo para nada, tá? Nem tempo, às vezes, para tomar banho, o cara tem, tá? Aí ele fala a pressão social, então a pressão da sociedade que você tem que produzir alguma coisa para a sociedade. Isso faz, e começa pela família, tá? Você tem que trabalhar, você tem que trazer alguma coisa, porque é assim que funciona aqui a Matrix. A família vai pressionar você. É a primeira sociedade que pressiona você, a família, depois
a sociedade como um todo, tá? E ele fala as distrações constantes. Então, a Matrix preparou aí carnaval, festa, um bocado de distrações aí, tá? A artista preparou para distrair você. Para que você não perceba o quê? Para ele fala distrações constantes para dificultar a percepção, para que você não tenha a percepção da unidade espiritual. Então, todo mundo vive no seu ego aí, todo mundo nas distrações aí. Então, foi preparado pela Matrix. Eu sinto muito, tá, pessoal? E a gente tá aqui inserido aqui nessa realidade, tá? Sinto, sinto muitíssimo por isso, tá? Aí ele fala, a dificuldade, então a pessoa vai ter dificuldade da percepção da unidade espiritual. Reconhecer-se esse desafio é o primeiro passo. Então você tem que reconhecer. Então, para você perceber esse desafio que você enfrenta, você tem que estar desperto. Porque tem muitas pessoas aí tá sendo distraída, tá e ela não percebe que tá tendo essas dificuldades para ela perceber essa energia elevada que é a unidade do espírito. Ela não quer isso, ela não sabe o que é espiritualidade. Tem gente de igreja que não sabe o que é espiritualidade, pessoal. Nossa, eu digo, nossa, eu vou ter que voltar a ensinar tudo de novo, tá? Porque tem pessoas que ainda não sabem, pessoal. É de um grupo religioso. O que é que elas estão ensinando lá? Está ensinando o que o pastor do carnaval, né? Estava falando. Não, o carnaval aqui é importante. Está ensinando ela isso, né? A entrar na distração aí, para ela não perceber essa unidade do espírito. É isso. Esses que se dizem pastor estão dormindo também. Estão dormindo. Então, o que é que eles vão passar para você? Nada. Vai passar essas distrações para você. Vai fazer com uma coisa religiosa. É isso mesmo, pessoal. Aí bate palma. Amém. Aí dá tchau, você volta e volta vazio. Do mesmo jeito. Foi por isso que teve aqui pessoas que escreveram que, nossa, passei por muita, não entrava na frequência espiritual, não sabia o que era. Só aqui no seu canal que eu aprendi isso. Nossa, pessoal. Eu agradecer a Deus, tá? Primeiramente, porque está me orientando, me inspirando para explicar isso para vocês. Porque também ninguém explica isso aqui, não está aberto aqui, ninguém explicando, tá? Tem alguns aí que, aqui, ó, meu curso, que você quiser pagar, é tanto, você vai aprender sobre isso. Então, acontece isso, tá? Você não tem aqui um conteúdo aqui no YouTube aberto ensinando isso. Você não tem. O que tem vendendo curso, se você quiser aprender sobre essas coisas, você tem que entrar no curso dele, entrar no grupo dele, tá? Tem isso aqui no YouTube, tá? Espero que esteja, mesmo o cara pagando, esteja levando uma frequência de uma essência de verdade, né? Não engano, uma essência de verdade e para a pessoa entrar nessa unidade espiritual, tá? Espero isso. Então, reconhecer é o primeiro passo para superá-lo, superar o desafio, né? Permitindo que cada, cada um busque forma de se conectar à sua essência e com todo. Então, cada um busca a forma para se conectar, pessoal. Por isso que eu estou aqui estudando, levando para você se conectar. Você sabe. Então, a maneira que você faz a meditação, a sua oração, é do seu jeito. Que a espiritualidade entende você. Então, você tem que fazer para você buscar essa essência da verdade, entrar no mesmo espírito, no mesmo. E aí você vai se conectar com a sua essência, então, com Deus, e vai se conectar com todos que estão ao seu redor. Tá? É isso, pessoal, tá? Não tem para onde correr. Tem? Me diga aí, manda o ET me levar na nave logo daqui,
porque aqui tá uma perturbação. Não é, tá, pessoal? A gente tem que entrar nessa unidade, tá? Espiritual, a unidade da fé, né? Que a Bíblia fala sobre isso. E a gente vai estudar agora a Bíblia, tá? A pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa unidade espiritual? Fala, tá? Que fala sobre a unidade da fé, do espírito, que a gente tem que estar num só espírito. Então a Bíblia fala. Mas vamos ler aqui para clarear a mente aí dos evangélicos, católicos, né? Essas pessoas que estão apegadas bastante à Bíblia, tá? Vamos ler, porque a Bíblia também fala sobre essa unidade do Espírito. Vamos lá. João 17, versículo 21 ao 23. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós. Então, aqui foi a oração que Cristo estava fazendo tanto para os discípulos ali, que ia se tornar apóstolo, como para os irmãos que ainda ia crer nessa frequência de Cristo, que ia crer em Cristo. Então, Cristo estava orando por os apóstolos lá e estava orando por mim e por você, pessoal. Nossa, há 2000 anos atrás. Então, ele disse, para que seja um como tu és, ó Pai, e eu em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, né? Ele esteja, você estando conectado com Cristo, vai estar conectado com o Pai, com Deus. Aí ele fala, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo só vai crer que Deus enviou Cristo quando você entrar nessa frequência de unidade. Se você não entra nessa unidade, você não vai perceber que Deus enviou a Cristo, tá? Você não vai. Você está em outra frequência. Aí ele fala, e eu dele a glória que em mim me deste. Então, passei a glória para ele, que você me deste, para que seja um como nós somos um. Então, Cristo deu a glória, deu a chave aos apóstolos, à igreja, para ele, a igreja, né? Para que a gente seja um, entre na mesma frequência, como ele é um com o Pai. Então, Cristo é um com o Pai. Então, se a gente se conecta à frequência de Cristo, a gente se conecta ao Pai, que é Deus, né? Assim, assim a gente conhece que esse Pai é aquele que a gente se conecta a Cristo, a gente tem um Pai, a gente não é pagão, porque tem muitas pessoas ainda que é pagão, porque ainda não se conectou a Cristo, a frequência, porque a gente tem que ser adotado por Cristo, tá? É o que Paulo fala lá também, né? Aí ele fala, ele diz, para que como nós somos um, eu nele, então, Cristo está falando, eu nele, e tu em mim. Então, para que eu esteja conectado nele, e tu em mim, Pai, para que ele seja perfeito em unidade, para que ele esteja sentindo na mesma unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Tu me enviaste e te enviaste a mim, e que tens amado a eles como tem amado a mim. Então, tu me enviaste porque tem amado a ele e você tem amado a mim também. É a oração que Cristo está fazendo ali pelos apóstolos e os outros irmãos que ainda ia crer nessa frequência de Cristo, tá? Ia se conectar com Cristo. Então, você tem que entrar na conexão com Cristo.
Por isso que eu falei, pessoal, Cristo é o centro da espiritualidade. Sem Cristo não tem espiritualidade. Eu falei aqui, e tem uns aí, tá? Espiritualistas que tá com um espírito estranho aí, que não quer Cristo aí, não quer se conectar. Eu digo, como é que pode isso? Não existe espiritualidade sem Cristo, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Romanos 15, versículos 5 e 6. Ó Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha que o apóstolo Paulo está falando aqui para os romanos lá. Ele fala, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês, então, esse Deus que concede perseverança e ânimo a vocês, dê a vocês um espírito de unidade. Então, dê o espírito que é o espírito que você tem que entrar na frequência. Você tem que estar nesse espírito. Dê a você esse espírito. Segundo Cristo Jesus. Então, é segundo a frequência de Cristo que você vai receber, entrar na unidade desse espírito. A unidade espiritual. É segundo Cristo. Então, não existe espiritualidade, entrar na unidade espiritual sem entrar em conexão com a frequência de Cristo. Não existe isso, tá? Eu estou falando, não existe. Quem está querendo forçar uma espiritualidade sem a frequência de Cristo não é espiritualidade evoluída. Porque a espiritualidade evoluída está na frequência de Cristo, tá? Não existe outra frequência maior do que a de Cristo aqui. Não existe, tá? Eu tenho que ser bem claro, pessoal, porque tem alguns enganos aí, tá? No meio espiritualista, até no meio também evangélico, tá? Tem outros espíritos aí, tá? Então, o espírito lá do bode, você sabe, né? O espírito do bode que participa lá de grupo secreto, tá? Entrou também nas igrejas evangélicas. Tá desviando aquelas pessoas, tá? Porque não tá dormindo. Se você tá desperto, você não vai ser enganado por essas pessoas, tá? Então ele diz, segundo Cristo, para que com um só coração, então, uma só alma, né? E uma só voz, então só tem que ter uma só voz que guia vocês, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você glorifique, dê glória a Deus por você entrar nessa frequência. Então, glorifique a Deus por você ser chamado para a espiritualidade, tá? Glorifique para você ser chamado para essa unidade espiritual. Glorifique, agradeça. É por isso que não pode, a pessoa que foi chamada para essa frequência, não pode ficar murmurando, não pode ficar na frequência baixa. Você tem que ser agradecido, tá? Mesmo, mesmo com a dificuldade, tá, pessoal? Nossa, irmão, eu estou numa dificuldade muito grande. Agradeça a Deus. Glorifique a Deus, porque Ele chamou para passar por esse aperto. Tá, pessoal? Mas é isso. Porque é isso que Deus quer ver. Um só coração e uma só voz. Mas olha agora aí, pessoal, os grupos religiosos. Cada um aí tem um espírito aí diferente, tá? As igrejas evangélicas não se fala, tá? É uma perturbação só. Cada um aí. Então, porque tá seguindo o ego, tá seguindo. Então, tem espírito também que entrou no meio. Para que você não entre só num espírito e em um só coração, tá? Eles não querem. O que mais, pessoal, que a Bíblia fala? 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros,
mesmo sendo muito, formam um só corpo. Assim também como com respeito a Cristo, pois há um só corpo, há um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, que quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e em todos nós fomos dados a beber de um único Espírito. É claro, tá, pessoal? Aqui é a clareza, tá? Mas vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo está dizendo lá para os coríntios, tá? Que os coríntios não entenderam nada, tá? Acharam que Paulo estava levando mais uma religião lá, porque aquela cidade ali já era cheia de religião, tá? Cheia de promiscuidade, religião. Então, lá em Coríntio, né? Que é, né, os gregos, né? Fica em Corinto, né? Então, já tinha várias religiões. Então, a Paulo foi pregando lá o evangelho, trazendo essa espiritualidade. Eles não entenderam como mais uma religião. Então, o que é que Paulo estava falando para aquele povo ali? E que hoje a gente está aqui observando esses ensinamentos que Paulo estava passando. Ele diz que, ora, assim como o corpo é uma unidade, então, o que é o corpo, pessoal? Que ele está falando aqui? Ele está falando da igreja. Igreja espiritual. É um corpo invisível, é um corpo espiritual que você não vê. Mas aqueles que é chamado espiritualmente, ele se conecta, ele entra nesse corpo. Então, ele entra na unidade. É por isso que ele falou, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, então, embora tenha muitas pessoas conectadas, né? Ele fala todos os membros, mesmo sendo muito, ele fala, forma um só corpo. Então, forma um só corpo, tá? Uma só igreja, tá? Então, agora, você pergunta, irmão Samuel, tem muitas igrejas, qual é a igreja de Cristo aí? Nenhuma dessas, tá? Nenhuma dessas é a igreja de Cristo. Aí Cristo já tem a igreja dele, que é a igreja espiritual, que somos nós que nos conectamos com essa essência da verdade. Entramos nesse espírito que tem que ser um só espírito, tá? Então ele fala, forma um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, assim com respeito à frequência que a gente está em Cristo. Só existe uma frequência de Cristo, tá? Ele fala, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados. Então, ele está falando, vocês, irmão, em um só corpo, quando você entrou, foi chamado para o corpo espiritual de Cristo, vocês foram todos batizados em um único espírito. Então, um único tem um espírito guiando. É o que eu falo aqui de espiritualidade. Então, tem um espírito guiando, tá? Então, por isso que teve um dia que eu falei uma coisa, uma pregação, teve uma pessoa do meu canal que ela pensou a mesma coisa. O que é isso? Porque ela está na frequência, ela está no espírito. Ela chega, chorou. Eu digo, irmã, existe um espírito que está guiando aqui o trabalho, tá? E é esse espírito que a gente tem que estar. Eu entrei, vocês têm que entrar. As pessoas que vêm agora, elas têm que entrar no espírito. Então, todos nós fomos batizados em um único espírito. Quer judeu, não existe agora nacionalidade, tá? Agora se tornou Israel espiritual. Então, nacionalidade não tem nada a ver mais aqui com a igreja espiritual de Deus. Quer judeus, quer grego, ou quer escravo, ou quer livre. E a todos, né, seja escravo, livre, foi dado a beber de um único espírito. Então, todos receberam quando ele recebe o chamado da espiritualidade. Tá, pessoal? Não tem para onde correr. Por isso que tem gente falando coisas estranhas e não está conectada ainda
a unidade espiritual, a um só espírito, a uma só verdade, a essência. Não está ainda. Precisa se conectar, tá? Sem problema nenhum. Aí o que a Bíblia fala mais, pessoal? Efésios 4, versículo 3. O que é que fala aqui? Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, por que ele está falando isso para os irmãos lá de Efésio? Vocês têm um vínculo agora, tem um Espírito que está aqui. Então, faça todo o esforço, tá? Para conservar essa unidade que você entrou do Espírito. Conserve. Então, não saia, pessoal, não faça coisa, mentir, enganar pessoas, fazer coisas aí imorais para você sair da unidade do Espírito. Então, faça esforço, tá? É um esforço, tá, pessoal? Para a gente andar nessa unidade do Espírito, nesse caminho da verdade. Não é fácil, pessoal. Se eu disser que é fácil, venha, é fácil como essas pessoas estão vendendo. Não é fácil, pessoal. É difícil a gente manter. Então, tem que fazer esforço para conservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, pelo vínculo da paz que Cristo deu a gente tem que conservar essa unidade espiritual, a unidade do Espírito. Tá? O que mais que ele fala, pessoal? Efésios 4, versículo 4 e 6. A gente falou ali Efésios 4 e versículo 3, agora Efésios 4 até o 6. Ele fala, há um só corpo, então não existe mais outro corpo, existe só uma igreja. Mas por que tem tanta igreja, irmão Samuel? Você sabe, por causa do ego dos homens. E um só Espírito. Então, só existe um Espírito que todos têm que dar. Assim como a esperança para a qual você for chamado. Então, só existe uma esperança pela qual você foi chamado. Chamado para o despertar da sua consciência. Só existe uma esperança. E em uma só... há um só chamado. Então, existe também um só chamado. Você só foi chamado uma vez. Não existe chamado duas vezes. Não existe isso, tá? Há um só Senhor. Então, nesse corpo dessa igreja, só existe o Senhor, que é o nosso Senhor Cristo, né? Uma só fé. Então, só existe uma fé, não existe várias fés, tá? Um só batismo, então só existe um batismo do Espírito, que o Espírito de Deus batiza a gente. Só existe um. Um só Deus e Pai de todos. Então só existe um Pai. Deus só existe um, não tem mais outro. Então, pessoal, quando eu vejo uma salada de fruta aí, espiritual aí, que estão fazendo, eu digo, nossa, essas pessoas estão entendendo, verdade? Até no meio evangélico tem uma salada de fruta. Uma mistura, parecendo que é outro Deus, parecendo que... Entende? Aí tem espírito estranho. Tem espírito estranho. Cada um faz uma loucura na sua igreja aí, tá? Então, aí tem espírito estranho. Então, a matriz está operando aí, tá? Para confundir essas pessoas. Há um só batismo, né? Há um só Deus, Pai de todo, que é sobre todos. Então, esse Pai Deus é sobre todo, por meio de todos e em todos. Então, esse Deus Pai está no meio de todos que foram chamados e está em todos. Ele se torna o Deus daquela pessoa. Porque está na frequência que Deus está pedindo, a espiritualidade está querendo. Tá? O que mais, pessoal? Filipenses 2, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui. Se, pois, estamos em Cristo, se você está conectado em Cristo, né? Na frequência crística, você está nessa conexão, é isso que o apóstolo Paulo está falando, nós temos alguma motivação
Então, e se você tá, você tem motivação. Alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito e alguma profunda afeição e compaixão, né? Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito em uma só atitude. Então, pessoal, olha aqui o apóstolo Paulo fala. Então, você vê qual era o pensamento de Cristo, dos apóstolos, era levar a uma unidade, a um só pensamento, uma só atitude, uma só comunhão, um só espírito. Então, ele estava querendo levar, porque ele sabe que existe essa frequência que está em Cristo, né? Então, por isso que ele falou, se estamos em Cristo, se você está em Cristo, está na frequência, nós temos alguma motivação, alguma exortação, então temos essa frequência, alguma comunhão no espírito, a gente tem comunhão com o espírito, alguma profunda afeição, tá? E compaixão, né? E compaixão pelas pessoas. Aí ele fala, complete a minha alegria. Então, complete a minha alegria, irmão, tendo o mesmo modo de pensar. Tem que ter o mesmo modo de pensar, não pode ficar pensando aí qualquer coisa não, pessoal. O mesmo amor, um só espírito, Peraí, bota lá que eu tô gravando aqui, bota o menino lá na cama de lá, eu sei. Bota lá, vá. Não vai te incomodar aí, não. Não, tá. Assistir aqui. Aí vai ficar. Tá? Um só espírito e uma só atitude. Então, é preciso você entrar nesse só um espírito e uma só atitude para levar. Então, não é isso que eu vejo aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui, é uma verdade que ninguém fala para vocês. Eu fiquei achando assim, não vejo ninguém falando esse tipo de pregação, pessoal. Esse tipo de ensinamento. E está na Bíblia. Está também no meio espiritualista. Mas por que não entra nessa frequência? Entende, pessoal? Precisa entrar nessa frequência. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Para a gente terminar, né? Jeremias 32, versículo 38 e 39. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a ele um só pensamento e uma só conduta para que me tema durante toda a sua vida, para que seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Então, o que é que Deus fala para Jeremias? Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Por quê? Porque ele vai dar, ele diz que darei um só pensamento. Então, é um só espírito. Pensamento é espírito, é energia. Não é isso que a gente estuda aqui na espiritualidade? É só a gente entender, tá, pessoal? Ele está dizendo que vai dar só uma energia, um só espírito, um só pensamento para esse povo que vai ser dele. E uma só conduta. Então, uma só conduta, não é várias condutas. Então, Deus vai dar várias condutas, não existe isso, tá? Entende, pessoal? É claro quando Deus estava falando para Jeremias. E aí disse assim, para que ele me tema. Então, para que tema a Deus durante toda a sua vida. Para que seu próprio bem, para o seu próprio bem, e de seus filhos e de suas descendências. Então, era o bem para tanto para os filhos dele e para o descendente ainda dos filhos que ia nascer. Entende, pessoal? É uma profecia que Deus deu lá a Jeremias falando sobre isso.
Aí ele fala, Atos dos Apóstolos 2, versículo 44, né? Versículo 44. O que criam mantinha unido e tinha tudo em comum. Então, quando os apóstolos fez a pregação, as pessoas foram crendo e foram sendo despertas, a consciência foram sendo libertas, né? Todas as pessoas que criam ali mantinha unido. Então, mantinha essa unidade do Espírito e tinha tudo em comum. Então, ele dividia tudo em comum. Foi isso que aconteceu lá na primeira igreja, né? Que foi se formando ali com as apóstolos. O que é que aconteceu? A matrix religiosa entrou e saiu rasgando. Não, esse negócio de unidade aqui, de amor, entrou lá, meteu, então, matou muitos cristãos, alguns fugiram, tá? Se dispensaram. Então, foi isso que aconteceu, tá? E aí, ó, esse espírito que os apóstolos vinham cultivando ali se perdeu ao longo desses 2000 anos que a gente está contando agora, tá? Se perdeu, pessoal. E essa unidade do espírito se perdeu aí. E é preciso voltar agora essa unidade. Tá? Eu sinto muito, tá? E tá difícil, tá? De entrar nessa unidade, porque tem espírito trabalhando contrário aí para que vocês não entrem nessa frequência, tá? Tem espírito trabalhando. Aí o que mais, pessoal, que a Bíblia fala? Para a gente terminar, Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, lá já em Salmo já falava como é bom que os irmãos vivam em comunhão, nesse mesmo espírito, nessa mesma frequência. Não juntado, tá? Não é juntado, pessoas juntadas como as igrejas estão fazendo. É estar no mesmo espírito, não é porque está junto, não. É você sentindo o que o outro sente, compaixão, amor, tá? Porque as igrejas que estão se formando aí são ajuntado de pessoas que os pastores juntaram para manipular aquelas pessoas. E as outras pessoas não têm nem amor, não olham nem para o irmão que está do lado sentado do banco dele. Não é isso, tá? Que aqui tá falando dessa... como é bom e agradável que os irmãos convivam. Então, conviva nessa frequência de unidade, de união, tá? É isso que ele está falando aqui. Não é esse ajuntado aí que as igrejas fazem, que os líderes fazem, não, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Eu tenho que falar isso aqui, tá? Isso aqui deve doer um pouco aí em algumas pessoas, tá? Que é de grupo religioso, eu sei disso, mas tem que ser dito para vocês, para despertar a sua consciência. Você viu que eu falei que o médico, ele não pode curar a ferida se ele não ir lá mexer na ferida, ele tem que mexer, pessoal. Não tem como, tá? Sem mexer na ferida não existe cura. Então, sem mexer na sua alma, não vai existir cura, tá? Agradecer, tá, pessoal? Obrigado aí. Graças a Deus conseguimos fazer a segunda parte, tá? A primeira parte aí caiu, mas foi no finalzinho, tá? Tá tudo certo e continuamos aqui na segunda parte. Agradecer a vocês, a espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!